Bom, então fazendo essa introduçãozinha, eu vou falar agora um pouco sobre cigarro eletrônico, sobre vape. O vape, então, o uso de vape ele é proibido no Brasil desde 2009. Ele foi ratificado, essa proibição, em 2022 pela Anvisa, mas o documento ele veio agora mais em pauta justamente porque está ocorrendo nesse momento uma discussão no Senado brasileiro em relação à liberação desse tipo de dispositivo eletrônico para fumar, né, os vapes ou e-cigarettes. E tudo isso também gera uma conversa, ocorre um lobby até mesmo da indústria, dos vapes, dos DEFs, né, propriamente ditos, como uma medida que vai ser um damage control, como ele vai, por exemplo, reduzir o dano, né, como se a gente tivesse um paciente que fosse tabagista e eu fosse orientar ele a tentar trocar o tabaco convencional, o cigarro convencional, pelo vape, pelo cigarro eletrônico. Dessa forma, prega-se, então, que ocorre uma redução de dano, digamos assim, você trocando um pelo outro. E esse é o foco da discussão que a indústria acaba apontando. E a gente sabe que o vape ele é vendido, né, ele é proposto como um redutor aí de risco, mas a gente não tem muitas evidências com relação a isso, tá? Inclusive saiu agora recentemente uma publicação no New England, mas ainda assim é um estudo também inicial, a gente tem que ter mais estudos e mais evidência para poder falar um pouquinho mais sobre isso. E na verdade a gente tem um pouco mais de evidências falando ao contrário sobre isso. A gente tem algumas publicações comentando que a gente tem diversas substâncias previamente conhecidas e maléficas nos cigarros eletrônicos que vão acabar resultando em mais hospitalizações, lesão pulmonar associada ao uso dessas substâncias também e o aumento de doenças cardiovasculares aí, como infarto e AVC. E aí, por conta disso, houve esse documento sobre os dispositivos para fumar de 2024, em que a Sociedade Brasileira de Cardiologia acabou então comentando mais sobre isso, né? E eles começam aqui mostrando um gráfico que a gente tem sobre os riscos à saúde associados ao uso desses dispositivos. Então, risco no sistema oftalmológico, como secura, por exemplo, degeneração macular da córnea, nistagmo pela nicotina, afilamento de plexo coroide. Na boca também a gente sabe que tem um risco aumentado de infecção periodontal, alteração de gengiva. Na garganta, secura, tosse, inflamação. No pulmão, a gente sabe dos riscos, né, de desenvolver neoplasia pulmonar, enfisema, né, DPOC, por exemplo, inflamação, lesão pulmonar, que a gente vai falar sobre EVALI, por exemplo. No sistema imunológico, a gente tem também supressão de atividade de neutrófilo, lesão de DNA, aumentando a chance de desenvolvimento de uma neoplasia. No coração, a gente sabe já do estresse oxidativo, aterosclerose, infarto. No cérebro também a gente acaba tendo o vício, né, a adição na nicotina, pode ter distúrbio de atenção, confusão mental, ansiedade, tremor, pode evoluir com abstinência decorrente dessa adição, por exemplo, e o AVC, que a gente já havia comentado também como aumento do risco cardiovascular. No trato digestivo a gente também pode ter inflamação, a gente pode ter quadros relacionados à intoxicação por nicotina também, e nas artérias a gente sabe que a inflamação, o estresse oxidativo, isso tudo vai gerar uma aterosclerose mais acelerada também, vai ter uma alteração na agregação plaquetária e isso tudo vai acabar influenciando no desfecho negativo do nosso paciente.